Oi, boa tarde, tudo bem? Então hoje aqui nós estamos na nossa segunda aula, que é uma matéria do 8º ano, só que assim, desde a 5ª série até o 3º ano do ensino médio, dependendo da área que você for fazer faculdade, você vai ter que utilizar, e as unidades de medidas elas estão presentes na nossa vida desde que a gente nasce. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui hoje. Então olha só, isso aqui é uma fita métrica, para quem não conhece. Ela tem a medição aqui em metros e em centímetros. A fita métrica ela serve para quê? Ela serve para medir medidas de roupa, medidas da cintura, por exemplo, de uma pessoa. Quando a gente nasce, é uma fita métrica que é medida o nosso tamanho. Outro exemplo seria a régua, que a gente utiliza. Outro exemplo que eu trouxe aqui seria uma trena, que aqui eu tenho a medida em metro, tenho a medida em centímetro, né? Outro equipamento que é utilizado muito na construção civil, para fazer projeto, é um escalímetro, que é esse aqui, que ele tem as escalas aqui todas em centímetro, né? Milímetros, e que ele faz a projeção de escala. Por exemplo, eu quero colocar algo muito grande numa escala menor. Um produto também que você deve ter em casa aí, que seria, que aqui também mostra na unidade de medida, aqui o papel alumínio. Ele tem aqui 30 centímetros por 4 metros. O que é centímetro? O que é metro? Eu já ouvi falar em centímetro, metro, milímetro. Outra unidade de medida que eu tenho aqui também seria volume, unidades de volume, que seria o quê? ml, litro. Então existem medidas de comprimento, que são as mais conhecidas como metro, quilômetro, centímetro, decímetro, milímetro. E aí eu tenho as unidades também de volume, que seria litro, ml. Tem as unidades de peso, que é grama, quilograma. São as mais utilizadas que a gente tem hoje, né? Aí tem as de temperatura também, que é unidades de medidas, que são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês como que significa cada uma delas e como que eu consigo transformar de uma unidade para outra. Tá, então agora nós vamos falar de unidades de comprimento. Então isso aqui é uma escala universal que eu tenho, aonde eu vou ter o metro aqui no centro, né? Aqui eu vou ter o quilômetro, que são os mais utilizados, o centímetro e o milímetro, que é aqui. E aí você deve se perguntar, mas o que eu vou usar isso daí? Existem alguns problemas de matemática que você vai encontrar, que você vai ter que fazer a transformação de unidades de medidas. Como que eu faço esse tipo de transformação de unidade de medidas? Então eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui. Então tudo que for pro lado da minha direita aqui, eu vou ter que fazer o quê? Tudo que tiver pro lado da minha direita, eu vou sempre multiplicar por 10. Então aqui é 10 vezes 10 vezes 10. E aqui eu vou dividir sempre por 10. Então só você lembrar, na minha direita multiplica, na minha esquerda eu divido por 10. Então é sempre assim que eu vou conseguir transformar. Lembrando-se que eu preciso sempre sair do metro. Sempre o metro vai ser o central. Por quê? Porque eu tenho 3 unidades de medidas na minha esquerda e 3 unidades de medidas na minha direita. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o número 1 no metro, aí eu vou acrescentar 10. Sempre eu vou acrescentar o número de zeros aqui, por causa que eu estou multiplicando. E aqui eu vou fazer o contrário, 1, 10 e 100. Beleza? Então agora nós vamos trazer alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, eu quero transformar o meu metro para quilômetro. Então eu tenho 1 metro e vou ter que transformar para quilômetro. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dividir por 1000, não é verdade? Então eu vou fazer assim, ó. 1 quilômetro. Vamos supor que a gente tem aqui 1 metro. E eu vou transformar isso. Vamos imaginar que eu tenho 1 metro e eu quero transformar ele para quilômetro. Certo? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o meu número 1 aqui e vou acrescentar 0 até chegar no meu quilômetro. É como se eu tivesse dividido aqui 10 vezes 10 vezes 10. Então eu coloco 3 zeros e eu vou ter quanto que eu tenho aqui. Então vai ficar
Um metro dividido por quilômetro vai ficar igual a 0,001 quilômetro. Esse é um exemplo. Vamos imaginar agora que eu tenho o quilômetro para metro. Então, vou apagar aqui o contrário. Eu quero transformar 1 quilômetro para metro. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 aqui e vou vir com os zeros aqui até chegar no meu metro. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Beleza? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Vamos supor, Joãozinho, ele mora da escola 3 quilômetros, certo? Então vamos colocar lá que Joãozinho mora da escola 3 quilômetros. Agora um exemplo, Joãozinho mora 3 quilômetros da escola e ele quer saber quantos metros isso dá. Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 aqui no quilômetros e vou chegar a 3 metros. Então a casa de Joãozinho fica a 3.000 metros da escola. Então agora só para nós concluir agora sobre comprimento, a gente vai fazer aqui a transformação quando eu preciso, por exemplo, transformar metro para centímetro, né? Ou metro para milímetro, né? Que é uma das unidades que a gente mais usa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá 3 metros e eu quero transformar para centímetros. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 aqui. O 3 aqui. E eu vou com os zeros até chegar em centímetros. Então, em 3 metros, transformando para centímetro, eu tenho 300 centímetros. Outro exemplo também que eu posso fazer é essa mesma conta, se eu não souber fazer essa escala, como que seria? Eu tenho, em 1 metro, eu tenho 6 centímetros. Já voltamos à nossa regra de 3 lá. E em 3 centímetros, em 3 metros, eu vou ter x. X vai ser igual a 300 centímetros. Também posso fazer por regra de 3. E se for para mim fazer invertido agora, vamos fazer outro exemplo aqui. Eu for fazer milímetro para metro, como que eu posso fazer? Eu tenho que voltar para trás aqui. Então eu posso fazer usando a regra de 3 também. Em 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. E vamos supor lá que eu tenha um número para mim mudar. Eu tenha 3.000 milímetros para voltar para metros. Como que eu faço? Vai ficar 3.000 dividido por 1.000, que vai ser igual a 3 metros. Beleza? Deu para entender? Então eu vou estar sempre voltando para cá. Nesse caso aqui eu vou ter que dividir voltando para cá. Lembrando sempre, tudo que é para minha esquerda dividindo, tudo que é para minha direita é multiplicando.